Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, só para deixar bem registrado aqui, né? Para quem me acompanha nas lives aqui, sabe que eu sempre deixei claro isso aqui, sabe que eu sempre falei isso aqui. Mas quero novamente deixar isso aqui registrado, certo? Para quem me acompanha desde o início aqui da minha caminhada, certo? Através desse canal aqui e de outras redes aqui, sabe e conhece muito bem que eu sou a favor apenas da primeira aliança. Segunda aliança em caso de viuvez, tá? Já disse isso aqui para vocês, né? Que eu sou de primeira aliança desde o início que eu iniciei esse canal, né? Aqui, né? Eu sempre relatei e disse aqui que eu sou de primeira aliança. Sou a favor da primeira e única aliança, certo? Né? Segunda aliança apenas em caso de viuvez. Eu ajudo todo tipo de pessoa, independente se é de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aliança, né? Agora, né, diante dessa situação, se tratando de casamento, de fato, né, dentro do centro da vontade de Deus, né, eu sou a favor da primeira, sempre serei a favor da primeira, certo? Segunda aliança, só em caso de viuvez, certo? Só serei a favor da segunda aliança em caso de viuvez, né? Porque, como nós sabemos aqui, né, a Bíblia nos dá respaldo para uma segunda aliança, ou terceira ou quarta, apenas em caso de viuvez, tá? Né? Eu ajudo pessoas de segunda, de terceira aliança, porque essas pessoas de segunda e de terceira aliança, né, estão dentro do centro da vontade de Deus, certo? Como eu sempre prego aqui para vocês, né? Enquanto houver uma primeira aliança, não, mas quando não mais existir, enquanto há um casamento em vigência, né, o primeiro casamento em vigência, a segunda aliança, logicamente, né, diante de Deus vai ser sempre adultério, né, enquanto houver uma primeira, né, uma primeira aliança. E como eu já disse aqui, eu já falei aqui, nos inúmeros vídeos aqui, Deus não desfaz, certo, uma família para construir outra. Quem faz isso, a gente sabe que é o homem, né? O homem é que é o pecador, né? Quem substitui dessa forma é o homem, né? Deus já deixou bem claro em sua palavra que casamento é até que a morte separe. A gente sabe que as pessoas não aceitam a palavra de Deus. Isso aí é de praxe, né? As pessoas não aceitam a vontade de Deus. Elas querem fazer conforme a sua vontade, a vontade da sua carne, né? E se casam 2, 3, 5, 10 vezes, viram o Fábio Júnior da vida ou a Greta e casam 1 milhão de vezes, certo? Mas a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus para o casamento é esse, que seja até que a morte separe, certo? Né? Então todo mundo sabe, Deus não destrói uma família para construir outra, tá, gente? Eu nunca mudei isso aqui. Eu nunca mudei essa pregação aqui, certo? Vou continuar pregando aqui, dizendo para vocês, certo? Que Deus não destrói uma família para construir outra, certo? Então, segunda aliança, eu só defendo segunda aliança, terceira aliança, quarta aliança, quando não houver uma, né, anterior ou a primeira em vigência. Tendo a primeira em vigência, então esse casamento não é válido. Todo mundo sabe aqui que esse casamento não é válido diante de Deus. Pode até ser válido diante das leis dos homens. Os homens podem apoiar, mas a palavra de Deus não. O próprio Deus não apoia isso aqui, certo? Porque como ele mesmo diz, é adultério, certo? Muitos não aceitam, mas esta é a palavra, certo? Né? Então, você nunca vai me ouvir aqui, eu,
certo? Pregar aqui a favor da segunda aliança, nesses termos aqui, somente nos termos, né? Pregar a favor da segunda aliança só nos termos de viuvez, que é o que a Bíblia, né, nos direciona e nos dá a direção. Então, se um dia eu vim aqui defender segunda aliança, vai ser nesses termos, ou segunda ou terceira e por aí vai, certo? Mas eu quero que todos aqui saibam que desde o início, para quem me acompanha aqui desde o início, sabe muito bem que eu sempre fui de primeira aliança. Defendo a primeira aliança, porque é essa daqui que Deus fez. Foi essa daqui que Deus abençoou, certo? Independente de como deu, mas foi essa que Deus abençoou. E enquanto houver essa aliança, porque Deus não desfaz a aliança, quem desfaz a aliança, gente, é o homem. Lembrem-se disso aqui, que quem desfaz a aliança é o homem, não é Deus, certo? Deus não quebra a aliança, Deus não desfaz a aliança. Quem desfaz e quebra, né? Quem acha que desfaz, né? Quebra. Na verdade, o homem quebra a aliança, mas ele não pode desfazer, só Deus pode desfazer. E Deus não desfaz. Ele deixou claro nas suas escrituras, ele deixou ali, muito claro ali, né? Lá em Mateus 19 e em vários outros textos, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus une, o homem não separa. O que Deus une, o homem não separa. Então não tem para onde o homem correr. Ele pode casar quantas vezes ele quiser, com quem ele quiser. Só que ele vai, certo? Se ele estiver fora do centro da vontade de Deus, vai ser pecado e pronto. Certo? Ele aceitando ou não. Certo? Deus disse, certo? Que é adultério e pronto. Se ele falou que é adultério, não vai mudar. Você pode mudar, você pode, certo, não aceitar, você pode ficar com raiva, você pode brigar, discutir com Deus, certo? Sair por aí com raiva, certo? Que não vai mudar. Deus não muda. Deus é imutável. E a sua palavra, certo, nunca mudou e nunca mudará. Vai ser a mesma eternamente. Passe céus ou passe terra, gente, mas as palavras de Deus não passará, como diz as escrituras. Então, cabe a mim e a você, né, estar de acordo com o centro da vontade de Deus, porque se a gente não tiver, acabou pra gente. E a gente não tem escolha, certo? Ou a gente se adapta à palavra de Deus, certo? Porque ela não vai se adaptar aos meus valores. A palavra de Deus não vai se adaptar aos meus valores, nem aos seus valores. Então, é a gente que tem que se adaptar aos valores dela, certo? Então, é nós, é você que deve se adaptar à palavra do Senhor. Então, lembre-se disso aqui. Para quem me acompanha aqui sabe que eu sempre defendi a primeira e única aliança. Segunda em diante, apenas se não houver um primeiro casamento em vigência ou um anterior em vigência, né? Porque há casos e casos. Há pessoas que, né? Existem casos de pessoas que perdem, né, suas esposas, seus maridos ali. Então, pode casar. Mas só diante de uma viuvez. Ou de uma das partes, né? Ou da esposa ou do marido, mas só pode casar diante de Deus, só pode casar, certo? Quando o seu marido, quando você vê o seu marido ou a sua esposa morta no caixão, certo? Perante uma viuvez, certo? Porque se casar, como diz lá em Lucas 16:18, se casar com uma pessoa que já é casada é adultério. Se você casa com um divorciado ou com uma divorciada, já deixa lá, né? Você está em adultério. Porque divorciado, divorciada não é solteiro. Ele é casado, ele permanece casado diante de Deus. A lei dos homens pode dizer que ele está separado, né? Que desfez o casamento dele, mas Deus não desfaz. Vale a palavra de Deus ou vale a palavra do homem? Então, a de Deus é a que vale, porque no final, a última palavra é a do Senhor. Tá certo, gente? Então, quero deixar isso bem claro aqui. Eu sou a favor apenas da primeira aliança. Segunda, em caso de viuvez. Como tá lá em 1 Coríntios 7:39. Tá bom? É isso.